Meu nome é Maria Eduarda Machado e nesse vídeo falaremos sobre a história da origem do cálculo. A maioria das pessoas acreditam que o criador do cálculo é Isaac Newton. Porém, existe outro nome por trás desse grande feito. Nesse vídeo, iremos abordar as principais mentes por trás da criação do cálculo, desde os primórdios até como ele é conhecido atualmente, a fim de mostrar como foi originada essa ferramenta que mudou completamente o modo como vemos as funções, visto que antes era algo que apenas mentes brilhantes conseguiam resolver, e hoje um simples universitário é capaz de tal ato. Para iniciar, é importante saber que o século XVII pode ser considerado uma das mais importantes datas para a matemática, pois a partir desse período surgiu o cálculo, criado por Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz, que se expandiu para novas áreas de pesquisas e novos conceitos descobertos e mensuráveis. Ademais, para descobrir onde surgiu essa área tão ampla, foram feitos diversos estudos de filósofos, cientistas, matemáticos e de civilizações antigas, visando compreender de onde surgiu e quando começou a descoberta dessa área tão importante. Podemos dizer que surgiu com os gregos na Grécia Antiga, ou então com Arquímedes, Pascal ou Descartes, mas ainda não seria correto, pois o cálculo pode estar dentro da matemática mais básica. Porém, podemos dizer que Newton e Leibniz consolidaram esse conceito para ser aplicável nos dias de hoje, ou ainda que matemáticos posteriores a eles, como os irmãos Bernoulli, L'Hospital, Lagrange, entre outros, são responsáveis por continuarem progredindo com essa área tão ampla de vasta utilização. Nesse vídeo, abordaremos a origem do cálculo, falaremos quando ele surgiu, quem foram alguns dos responsáveis por essa descoberta e assim tentaremos chegar a uma conclusão ou ideia da sua real origem, entregando informações sobre esse conceito que é usado desde as mais antigas civilizações. Vou começar falando sobre os primeiros passos na Grécia. Os gregos foram os primeiros a se interessarem pelo infinito na matemática. Eles buscavam explicações para os questionamentos sobre os limites e sua formação. Com a ideia de movimento criada pelo povo grego, nasceram os primeiros conceitos de cálculo diferencial e integral. Demócrito foi o primeiro matemático grego a determinar o volume da pirâmide de base quadrada. Durante o período em questão, várias escolas entraram em divergência quando se tratava da teoria dos infinitesimais criada por Demócrito. Um aluno de Parmênides entrou para a história com seus famosos dons dialéticos. Para Zeno, a ideia de infinitésimos é totalmente absurda, pois se possuem algum comprimento, então uma quantidade infinita deles irá compor uma reta de comprimento infinito. E se não tem nenhum comprimento, então uma quantidade infinita deles tampouco terá comprimento algum. Bom, meu nome é Laura Marconi Martins e visto que foi dito anteriormente por Maria Eduarda, é possível concluir que as ideias iniciais do cálculo vieram das tentativas de compreensão da relação entre o discreto e o contínuo, assim como diversas outras descobertas na ciência. Sendo assim, os gregos estavam à frente de todos, construindo a ideia de cálculo 2 séculos antes de Cristo. Agora, é de extrema importância que falemos sobre o cálculo na Idade Média. O desenvolvimento do cálculo na Idade Média está em plena conexão com os modos gregos. A partir desse período, as ideias iniciais passaram por uma evolução. Além disso, foram introduzidos logaritmos por Napier, geometria analítica por Descartes, cálculo de probabilidade por Blaise Pascal e infinitesimal por Newton. A matemática junto ao cálculo foi confundida com uma superstição, levando as pessoas a acreditarem que esse não era um campo do saber válido, sendo muito questionado pelos estudiosos da época. No entanto, após o século XI, a produção do conhecimento se acentua, tendo grandes pensadores estudando o cálculo como uma razão absoluta do saber. O século XVIII é marcado por Euler, que dedicou sua vida para evoluir os estudos de cálculo infinitesimal, elaborando também uma classificação das funções, demonstrando o pequeno teorema de Fermat. Com o fim da Idade Média, entra a Idade Moderna, onde o cálculo é amplamente visto e praticado pela sociedade global. Porém, esse assunto será citado adiante quando falarmos de desenvolvimento do cálculo no futuro. Os principais colaboradores para a criação do cálculo. A matemática que conhecemos atualmente, sem dúvidas, apenas se tornou o que é hoje no século XXI,
graças aos estudos e conhecimentos deixados por inúmeras autoridades que viveram aqui na Terra. Ademais, como dito anteriormente, todo o material e conteúdo deixado por esses matemáticos só foram desenvolvidos a partir das ideias e experiências vivenciadas pelas sociedades antigas, onde criaram diversas técnicas para facilitarem suas atividades. Sem dúvida, caso conheça um pouco da história da matemática, quando se discute quem foram os inventores do cálculo, logo retomamos o nome de Newton e Leibniz por serem conhecidos como os inventores do cálculo diferencial e integral. Porém, nesse tópico, não iremos abordar sobre o trabalho desses princípios matemáticos, mas sim algumas ideias e noções pioneiras do cálculo elaboradas por Arquimedes, Pascal, Descartes e Fermat. Começaremos falando um pouco sobre Arquimedes, que foi extremamente importante para o cálculo, que observamos nos dias atuais. Meu nome é Adriano Fortini e irei falar um pouco sobre Arquimedes de Siracusa e sua relevância para os princípios do cálculo. Ele foi um matemático, filósofo, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego que viveu entre 287 a.C. e 212 a.C., considerado por Howard Eves um dos prógonos do cálculo integral, graças às suas ideias de somas sucessivas, estas sendo aplicada do método de exaustão de Eudoxo. Arquimedes também inaugurou sua obra dita como o método clássico, que é usado para o cálculo de π, fundamental para a matemática. As colaborações de Arquimedes só obtiveram mais notoriedade após descobrir que os gregos na época na qual ele viveu não reconheciam o infinito, e por isso nem a soma de infinitas parcelas. Por trás dessa ideia também existe o conceito de limites, conjuntos infinitos e números reais, que só foi aceito no século XIX após o desenvolvimento e formalização por outros matemáticos. Agora, falando um pouco sobre Pascal, Blaise Pascal foi um filósofo e matemático que nasceu em 1623 e morreu em 1662. Seus principais trabalhos se deram principalmente na área da geometria, dentre eles o conhecido Triângulo de Pascal. Publicou também trabalhos voltados para a física, como o Tratado sobre o Equilíbrio dos Líquidos. Mas para a área da matemática, mais especificamente do cálculo, criou a obra na qual Leibniz escreveu História e Origem do Cálculo Diferencial, que foi sua inspiração para a descoberta do cálculo. O Tratado sobre os Senos no Quadrante de um Círculo é o nome da obra criada por Pascal em 1659. Não podemos esquecer de René Descartes. René nasceu em 1596 e morreu em 1650, e foi o principal responsável pela conexão entre a álgebra e a geometria, resultando em uma das principais obras matemáticas já criadas, o plano cartesiano. Além disso, teve grande relevância no ramo da filosofia e da física. Esta obra por si só, o plano cartesiano, já possui grande importância no cálculo, mas além disso, René Descartes desenvolveu os métodos de como encontrar e construir retas tangentes a uma curva, dando origem a diversos conceitos do cálculo. Introduzindo agora sobre Fermat, Pierre de Fermat foi mais um importante matemático francês, e seus trabalhos, assim como Descartes, também foram voltados para a área da geometria analítica, porém só foram reconhecidas após sua morte. De acordo com Boyer, ele foi um matemático bastante sistemático e didático, se aproximando da didática matemática atual quando comparada a Descartes. Em relação às contribuições de Fermat para o cálculo, se destacam os métodos para determinar os valores máximos e mínimos de uma curva a partir da reta tangente. Para isso, ele usava algoritmos muito parecidos com as ideias atuais. Além disso, Fermat desenvolveu também outro método que deu origem a noções da integração, que foram fundamentais para os conceitos que temos atualmente. Olá, meu nome é Matheus e eu vou falar agora sobre Isaac Newton. Newton nasceu em 1643 em Woolsthorpe, na Inglaterra, e faleceu em 1727. Aos 18 anos, ingressou no Trinity College, em Cambridge, e sem dúvidas foi uma das maiores autoridades que já viveram na Terra. Foi responsável por descobrir o cálculo, reconhecer o princípio do movimento dos corpos,
presumiu a existência da força gravitacional e determinou a composição da luz solar branca, entre outros trabalhos. Em um certo período dos seus estudos em Cambridge, ele se dedicou totalmente aos textos de Descartes, Gessendi, Hobbes e, em particular, de Boyle. Um dos primeiros conceitos no qual ele se aprofundou foi da recém-criada geometria analítica, através dos textos de Viette e René Descartes, onde ele acabou desenvolvendo sua matemática para provar que a sua teoria sobre a gravitação universal e a força centrípeta estava correta. Em 1665 recebeu sua graduação, mas ainda não havia se destacado por sua genialidade. Mais tarde, no mesmo ano, a Universidade de Cambridge foi fechada devido à pandemia de peste negra que se espalhava pela Europa. Em consequência disso, Newton se estabeleceu na casa de sua mãe, onde começou uma série de descobertas. Dentre elas estão o teorema binomial, o cálculo, a lei gravitacional e a natureza das cores. O método dos fluxos, conhecido como cálculo, estava baseado em que, fundamentalmente, a derivação e a integração são operações inversas uma da outra. A partir da derivação, ele criou conexão entre diversos conceitos em que se acreditava que não existia correlação, como retas tangentes às curvas, localização de máximos e mínimos, cálculos de áreas, entre outros. Em 1666, Newton escreveu o Tratado sobre os Fluxos, o qual não foi publicado de imediato, mas exerceu bastante influência sobre a criação e desenvolvimento do cálculo naquela época. Ele consegue provar seu ponto sobre o teorema dos fluxos ao considerar uma curva como uma partícula em movimento, onde projeta suas coordenadas em função do tempo. Sua velocidade vertical, y', e sua velocidade horizontal, x', eram fluxos de x e y, onde y' sobre x' seria a derivada da função. Mais tarde, ele comprovaria também o fato de a derivada e a integral serem inversas ao usar retas tangentes já conhecidas e aplicando antiderivação para obter a função originária, que é o y. Além disso, Newton foi de extrema importância para consolidar e associar todas as ideias e conceitos precursores que existiam. A consolidação desses conceitos e elementos gerou um algoritmo aplicável e utilizado em qualquer função, sejam elas algébricas ou transcendentes. Essa ferramenta tornou algo que antes demandavam especialistas para calcular devido à sua complexidade, em uma coisa que um simples graduando consegue calcular. Vale lembrar também que Newton, a primeiro momento, desenvolveu tudo isso para si mesmo. Inclusive, foi um dos motivos que levou a acontecer a rixa entre ele e Leibniz. Olá, meu nome é Gabriel Alves e eu vou complementar um pouco a fala do Matheus, falando de Gottfried Leibniz, que nasceu em Leipzig, na Alemanha, em 1646 e faleceu em 1716. Uma das características mais marcantes desse autor foi a forma como ele abraçou diversas áreas, do conhecimento de sua vida. Era conhecido também por ser uma pessoa autodidata, porque quando ele ingressou na faculdade aos 15 anos somente, e ter concluído seu doutorado apenas 5 anos depois, aos 20, ele teve contato com diversas áreas das ciências renomadas na época, o que contribuiu bastante para ele se tornar um autodidata. A contribuição dele para a tecnologia foi algo enorme, algo gigante, porque Leibniz ele foi um dos precursores da análise combinatória. Com publicações do seu livro A Arte da Combinatória, nessa obra ele introduz os princípios da computação moderna e toda a lógica utilizada nas linguagens de programação atuais, que a gente estuda hoje. Em 1679, ele aperfeiçoou a notação binária, que é a base da ciência da computação, que é incrível para a época. E já naquela época também desenvolveu uma máquina de calcular, que é apresentada na Royal Society, quando visitou Londres. Bom, hoje em dia é um fato consensual que Newton e Leibniz criaram o cálculo ao mesmo tempo, e ambos de forma independente. Mas na realidade é mostrado que Newton o inventou primeiro. Entretanto, os resultados de Leibniz foram publicados bem antes do que Newton. Essa rixa, ou essa divergência de ideia entre os dois pensadores se estende além do cálculo. Por quê? Porque eles tiveram também estranhamentos no meio da física teórica, na dinâmica dos corpos, pois Leibniz introduz o conceito de espaço relativo, enquanto Newton propõe outras ideias. Ele propõe que o espaço era diferente, que o espaço era absoluto, de acordo com a teoria dele. Agora, para finalizar esse vídeo e concluir nossos comentários, eu vou falar sobre um pouco do desenvolvimento do cálculo no futuro,
tanto aqui para a gente agora, quanto daqui para alguns anos, né? O desenvolvimento do cálculo com o fim da Idade Média indicou uma revolução no modo de pensar, porque muitas pessoas questionavam o cálculo, suas aplicações, e não era uma matéria para todos, né? Não era difundida. O que mudou, né, totalmente com o passar do tempo, porque o cálculo foi totalmente difundido em sua sociedade. E ele tá presente em tudo que a gente vive hoje, né, no nosso dia a dia, não só num estudo aprofundado, mas até nas partes mais básicas do cálculo, né? Ele é difundido e compreendido por grande parte da sociedade, né? A gente convive e vive com ele e não consegue mais viver sem.